Vamos estar orando ao Senhor nesse momento, para estarmos dando início aqui ao culto dessa manhã. Estão me ouvindo bem aí? Então vamos estar orando ao Senhor, buscando a direção do Senhor, para que nós possamos então estar aprendendo da sua palavra. Vamos falar com Deus? Pai de amor, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante da tua presença, Pai, e queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bondoso, Pai, misericordioso. E neste momento, Pai, a qual estamos aqui para adorar o seu nome, para prestar um culto ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar nos direcionando, Pai, que o Senhor possa estar colocando, Pai, a tua mão sobre nós, para que nós possamos, Pai, então estar aprendendo da sua palavra, Pai. Não só aprendendo, como fazendo a tua vontade, Pai. Neste momento, Pai, eu peço que esteja visitando, Pai, cada família nesse momento, Pai, cada morador aqui deste lugar de Vargem Grande, Pai, que só possa, Pai, estar visitando nesse momento, Pai, trazendo a tua bênção, a tua graça, Pai, para nossas vidas, Pai. Pai de amor, mais uma vez, Pai, eu te peço, Pai, fale aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Então, vamos estar dando início aqui ao nosso culto, né? Vamos batendo um papo aqui. Tem poucas pessoas ainda nos assistindo. Daqui a pouco, tenho certeza que mais pessoas vão estar entrando, né? Nós vamos estar aqui já de antemão, agradecendo a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo nesta manhã, né? É muito bom, né? A gente está se reunindo, mesmo que à distância, para estarmos adorando ao Senhor. Essa tecnologia, ela acaba trazendo, né, a gente mais para perto um pouco, né? Eu dou graças a Deus por isso, que pelo menos a gente pode falar pelo telefone, a gente pode conversar, né? E a gente pode também adorar a Deus juntos, né? Pode adorar ao Senhor junto aqui, através do computador, através do smartphone que vocês estão assistindo aí. Então, é bênção de Deus para a nossa vida, né? É bênção de Deus aí para nós. Então, meus amados, nessa manhã, né? Hoje é um dia muito especial para nós. É um dia qual nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? É um dia qual nós comemoramos a nossa vitória, né? Porque foi através da ressurreição do Senhor que Ele nos garantiu a vitória. Ele disse que o último a ser vencido seria a morte, e Ele venceu a morte. Nós também venceremos o dia que iremos morar com o Senhor ali no céu, né? Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso, nós pensarmos assim, que um dia nós iremos estar junto com o Pai ali no céu. Mas nessa manhã, nós já oramos, né? Mas eu quero deixar aqui esse tempinho agora no início. Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí que nós vamos estar orando por você, né? Coloca aí o seu pedido de oração e nós vamos estar falando com o Senhor. Eu quero deixar aqui o meu pedido de oração, né? Orar pela família do meu irmão, né? Orar pela família do pastor Amarildo, né, a Patrícia, estão passando por momentos difíceis. Quero que você esteja orando por eles aí nas suas orações. E você tiver algum pedido de oração, pode escrever aí nos comentários, nós vamos estar orando por você nesse momento, pelo seu pedido. Então vamos lá, enquanto você escreve aí, eu quero estar aqui passando, né, esse aviso que provavelmente no próximo domingo nós estaremos retornando ao templo, né? Muito provavelmente estaremos retornando ao templo no próximo domingo, né? Então, fique aí atento às nossas notificações, que muito provavelmente, né, estaremos aí, então, voltando ao templo de acordo com as exigências aí
que é que o tempo pede, né? De acordo com isso que o tempo pede. Não teve nenhum pedido aqui, mas nós vamos estar orando assim mesmo, né? Enquanto isso, você vai colocando aí o seu pedido e nós vamos estar orando aqui mais uma vez, então. Pai de amor, nesse momento, Pai, eu coloco, Pai, nas tuas mãos cada pessoa, Pai, que está neste momento, Pai, que contraiu esse vírus. Nesse momento, Pai, eu coloco, Senhor, a cada pessoa aqui deste nosso lugar, Pai, que está acometido com essa doença, que o Senhor possa estar curando, transformando, Pai, e fazendo a tua vontade ali naquela vida, Pai. Pai, te peço também, Pai, que o Senhor possa estar restaurando, não só da doença física, Pai, mas da doença espiritual, Pai, que o Senhor possa estar trazendo, Pai, um novo ânimo, Pai, para que o teu povo possa te adorar em espírito e em verdade, Pai. Mais uma vez, Pai, me coloco diante do Senhor, na certeza, Pai, de que o Senhor é o único que pode transformar, o único que pode curar, o único que pode sarar, o único que pode sarar essa nossa geração, o único que pode sarar essa nossa nação, Pai. Por isso, Pai, nesse momento, Pai, eu me coloco mais uma vez diante do Senhor, para que o Senhor possa, Pai, estar restabelecendo, Pai, conosco o seu conserto, Pai, fazendo, Pai, com que sejamos revestidos pelo poder do teu amor, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos estar aqui, então, nesta... A irmã Terezinha pediu que gostaria de continuar orando pela mãe dela, né? Que ainda não está tendo apetite e que a cada dia está mais magrinha. Então, que o Senhor possa estar aí nas suas orações, orando pela irmã, pela mãe da irmã Terezinha. Então vamos lá, meus amados, vamos pensar um pouquinho na palavra do Senhor nesta manhã. Vamos aqui pensar um estudo da palavra do Senhor aqui, né? Lógico, nós estaremos na EBD nesse horário. E aí eu vou tá falando aqui, se você tiver alguma pergunta aí a respeito do assunto, você pode colocar aí nos comentários, e nós vamos estar no decorrer da nossa palavra aqui, nós vamos estar respondendo aí aquilo que é a sua dúvida. Então, o nosso tema de hoje é Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Eu quero falar um pouquinho sobre Páscoa, né? Hoje todo mundo está falando sobre Páscoa, né? Hoje é o domingo que é chamado Domingo de Páscoa. A semana toda que passou foi chamada Semana Santa, né? A semana chamada Santa. Essa semana foi uma semana que, na vida de Jesus Cristo, foi uma semana complicada, né? Foi uma semana a qual Jesus Cristo passou por todo esse processo, né? Ele sabia que ele ia ser crucificado e ele então foi uma semana amarga, né? Uma semana dolorosa, né? Uma semana em que ele sentiu mesmo o peso dos nossos pecados nas suas costas. Maria Barbosa, mãe da irmã Terezinha. Então, meus amados, nessa manhã eu quero então perguntar para você, né? O que você entende sobre Páscoa? O que é Páscoa para você? Nesta manhã eu quero então tá te convidando a refletir nisso. O que é Páscoa? Meus amados, muitas vezes nós temos confundido, né? E o mundo sempre quer trazer, né? Sempre traz para nós algo para tentar substituir aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? O que Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas. Lá no Natal, né? Eles inventaram o Papai Noel, né? Inventaram o Papai Noel ali, que representa o Natal, muito mais do que Jesus Cristo, talvez. Todo mundo lembra mais do Papai Noel quase do que de Jesus Cristo nesse dia do Natal. Tanto é que a relação de presentes e tudo mais é muito forte nesse tempo de Natal. Bom dia, Lucas, que Deus te abençoe, meu filho. E quando chega a Páscoa, então, né? Tem uma tradição
que é a tradição do chocolate, dos ovos de Páscoa, né? E que nada tem a ver com a Páscoa. Mas muitas vezes nós, como cristãos, estamos aí usando essas tradições que o mundo tem colocado, né? Sobre ovo de Páscoa, chocolate, né? E festas, nessa questão, nesse dia, né? Comer peixe, né? Bacalhau. Então, tudo isso são tradições que não são aquilo que a palavra de Deus nos diz. O Lucas aqui está pedindo oração pela mãe dele, a Elizabeth, né? E o tio Gessi. Então você nas suas orações esteja orando aí pela mãe e pelo tio do Lucas. E aí, continuando, meus amados, nós estamos aqui, né? Muitas vezes contribuindo com isso. Eu vejo é tão difícil as pessoas que estão vivendo a tradição, né, que parece que se não comer um ovo de chocolate nesse tempo, parece que não tá certo, né? Eu vi lá em São Francisco, com esse tempo de que nós estamos nos aguardando, nos guardando, nos fechando em casa, o comércio nenhum aberto. Eu vi uma foto lá em São Francisco de uma fila, virando a esquina, fazendo fila para comprar esse ovo aí de chocolate. Meus amados, muitas vezes o cristão pega essa tradição, né, e começa a seguir essas tradições que não sabe de onde vem, né? E eu quero então perguntar para você se você sabe realmente o que é Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é uma festa judaica, né? Até hoje os judeus comemoram essa questão da Páscoa, né? E ela é iniciada lá no Egito, quando Deus ali faz as 10 pragas, e a última praga seria a praga que ia matar os primogênitos. Então, Deus dá ali a instrução para Moisés, dizendo, olha, quando deu toda ali a instrução para que ele matasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais da porta, porque onde tivesse aquele sangue passado ali nos umbrais da porta, o anjo da morte não passaria. Então, o nome Páscoa significa passagem, né? Quando o anjo da morte iria passar, e ele iria passar por cima das casas onde o sangue tivesse sido aspergido na porta. Meus amados, então essa aí é uma tradição, né, que vem de lá. Mas o significado era completamente diferente. Era onde o anjo iria, onde o sangue do cordeiro iria evitar que morresse alguém naquela casa, que o filho primogênito morresse naquela casa. E na Páscoa dos judeus, né? Falando aí de comes e bebes, né? O que os judeus comem durante essa festa? Durante essa festa, né, os judeus comem pão sem fermento, chamado de pão asmo. Na Bíblia você vai ver muito falar sobre os pães asmos. Pão sem fermento, né? Um pedaço de osso com carne tostado ali no fogo, porque foi a forma em que se fizeram naquela época, naquele dia, né? Come raiz amarga, água salgada e uma pasta de fruta, uva, maçã, nozes, né? Então, cada um desses símbolos tem algum significado, né? O pão asmos, né? É porque nenhum fermento entraria ali. Essa pasta de fruta representava a massa que eles faziam para o tijolo lá no Egito, né? A carne tostada como sacrifício e água salgada como lágrimas, né? Então isso nós podemos ver então o que aconteceu. Então, se você for ver a questão da primeira Páscoa, você vai lá em Êxodo, capítulo 12, que vai estar escrito ali o que realmente é a Páscoa. O que realmente Deus estava ali dizendo que era a Páscoa.
Deus estava ali informando o que iria acontecer. E aí nós vemos então como que a Páscoa, como que essa questão da Páscoa entrou. Na hora de Jesus Cristo, ele lá participou da Páscoa, né, com os discípulos, dizendo que aquela seria a última Páscoa dele, ele ali, onde foi a instituição da ceia do Senhor, né? Então, ele vai dizendo, então, Jesus Cristo participa ali. Aí eu vou olhando para a igreja primitiva, né? A igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, como houve essa celebração da Páscoa na igreja primitiva, nos tempos do Novo Testamento, houve essa celebração da Páscoa. Não vejo nenhum, depois da morte de Cristo, eu não vejo nenhuma, dentro da palavra de Deus, dentro da igreja primitiva, nenhuma comemoração ou alusão à Páscoa. Ali nós não vemos nenhuma alusão à Páscoa. Primeiro que a Páscoa é uma festa junina. Como que a Páscoa ela foi introduzida na igreja como festa cristã pela Igreja Católica no século IV. Ela foi instituída na igreja. Ela foi instituída como festa cristã. Aí com todo um ritual, né, que se mistura aí o ritual da festa judaica com outros rituais, né, a qual tem toda essa semana atrás, né, tem todo esse retrocesso de uma cultura católica. Então, nós vamos então pensando, então, o que representa a Páscoa para nós, né? Nós, como cristãos, né? Nós, como cristãos, nós lembramos e devemos lembrar que esse dia é o dia é o dia da nossa vitória. Esse domingo, chamado domingo de Páscoa, né? Mas que nós não comemoramos a Páscoa em si, mas comemoramos a ressurreição de Cristo. Nós, como cristãos, precisamos entender, então, que nós não comemoramos a Páscoa em si, mas sim a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia vai dizendo, então, o texto que eu quero ler com você aqui agora, né? Que é 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Vamos estar lendo aqui o 1 Coríntios 5. Vamos começar do versículo 1. Enquanto eu procuro aqui, você pode estar abrindo a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 5. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais ensoberbecido, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunidos vós em um mesmo espírito, com o poder de Senhor nosso Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Não pela vossa jactância, sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois Cristo também, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impulsos. Então, meus amados, aqui, esse texto vem nos informando que é o tema da nossa palavra de hoje, né? Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Então, meus amados, nessa manhã eu quero então dizer que
A nossa associação deve ser a Cristo. Ele vai dizendo, então, o apóstolo Paulo vai dizendo aqui, então, que nós precisamos celebrar as festas. A festa que nós precisamos celebrar o Senhor não é uma festa de fora, mas uma festa por dentro. É celebrar o Senhor algo não com o fermento velho, mas sim um novo homem na presença do Senhor. O apóstolo Paulo vem dizendo aqui, né, nesse texto, aqui que nós dizendo, olha, lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, sem mistura. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós precisamos, então, meus amados, entender sinceramente a quem nós temos adorado, a quem nós temos servido. Como tem sido a nossa vida, né? Como tem sido a nossa vida. E eu, então, quero dizer que eu não sou contra você ir lá e comer o chocolate ou não, mas entendendo que aquilo não tem nada a ver com Páscoa. E que aquilo não é a celebração que nós precisamos ter. Não é a celebração que nós temos. Na verdade, nós como cristãos não celebramos a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa, e a Páscoa é uma festa judaica. Mas nós celebramos, sim, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos, sim, o que realmente Cristo é para nós. Então, nessa manhã, eu quero que você comece a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que nós precisamos fazer para adorar verdadeiramente o Senhor. Na quinta-feira nós falamos sobre a verdadeira adoração. Eu quero então pensar nesta manhã, né, que como temos nos portado diante da vontade de Deus. O que você tem feito hoje, né? Aí muitas vezes nós, até alguns cristãos, nesse dia não consegue passar sem o chocolate, sem o bacalhau, faz de tudo para conseguir isso, né? Porque é uma tradição. Cheguei numa igreja uma vez e eles disseram, pastor, agora está chegando a Páscoa, temos que comprar ovo de chocolate para dar para as crianças. Falaram, não vamos fazer isso. Não vamos ensinar aquilo que realmente não é verdade para as crianças. Quer dar o chocolate para eles, dá em outra época, outro modelo, né? Mas vamos entender que realmente a Bíblia vem dizendo que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E o que significa isso? Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Significa que... O que era o Cordeiro Pascual? Lá no Egito, né? Deus manda então que seja imolado um cordeiro, seja sacrificado um cordeiro, né? Cada família sacrificava ali e tinha que ter uma especificação, tinha que ser de um certo tempo, de um certo ano, né? E que se passasse o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, e aonde aquele sangue fosse passado, o anjo da morte não passaria. E isso aconteceu, né? A 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, atingiu todos os egípcios, mas os israelitas não foram atingidos. Tanto é que eles pediram que eles saíssem do Egito naquele dia, porque a dor foi forte demais. Então, os israelitas saíram, né, guiados pela mão do Senhor. O resto da história vocês conhecem. Então, quando chega na terra prometida, então é instituído ali, mesmo no deserto, é instituído ali a questão da celebração a celebração da Páscoa em retribuição àquilo que Deus tinha feito para eles. Então, todo ano naquele tempo eles lembravam daquilo, todo ano naquele dia eles lembravam de que Deus tinha tirado eles da terra do Egito, da servidão, e eles cumpriram todo esse ritual. Depois, quando a terra prometida se estabelece, Canaã se estabelece, eles então, todo ano, eles saíam do seu lugar, não era nas suas próprias casas, eles saíam e andavam num lugar determinado para ali, então está prestando sacrifício ao Senhor.
como sacrifício ao Senhor. A Páscoa era uma festa em sacrifício ao Senhor. Era o que Deus tinha pedido para aquele dia, era uma festa em sacrifício ao Senhor. Eles saíam do seu lugar e iam para outro lugar para sacrificar ao Senhor, viver e ficar em tendas, e ali passar por toda aquela parte, comendo pão sem fermento, ervas amargas, e fazendo todo aquele ritual ali para lembrar que Deus tinha o tirado da terra da servidão. Meus amados, aí a palavra de Deus vem dizendo que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Que Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então, meus amados, aí a palavra do Senhor vem dizendo lá em Romanos, que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A festa da Páscoa era uma festa de lembrança pelo que Deus tinha feito por eles. Eles faziam um sacrifício para isso, com jejuns e pães asmos e ervas amargas. Então, nesta manhã, eu quero te trazer a lembrança que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Por quê? Porque ele se entregou por nós. Assim como o João, João Batista disse lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado por mim e por você. Jesus é esse Cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado por mim e por você. E ele derramou o seu sangue ali na cruz por mim e por você. Não para que passasse nos umbrais da nossa porta, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus vem dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, nesta manhã, meus amados, eu quero dizer então que nós não devemos ou não comemoramos a Páscoa em si, que a Páscoa é uma festa judaica, mas nós devemos comemorar, ou nós devemos nesse dia fazer o sacrifício de lembrança de que Jesus Cristo passou tudo isso. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, ele deixou-se entregar, ele deixou-se entregar ali na cruz, ele morreu, ele deixou-se morto ali na cruz, por amor a mim e amor a você. E o que ele requer de nós? Que representemos a ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aí, como o próprio apóstolo Paulo escreveu nesse texto aqui: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Aí o apóstolo Paulo vai dizendo aqui nesse texto, que ele vai dizendo, olha, que havia algo ali na igreja de Corinto muito difícil. Então ele lembra disso, olha, vamos celebrar essa festa, não com os pães asmos, sem fermento lá, mas com os pães asmos da sinceridade ao Senhor. Vamos celebrar esse sacrifício com sinceridade ao Senhor, com adoração ao Senhor, com louvor ao Senhor. Então, nessa manhã, eu te convido, então, juntos a fazer isso. E aí a Bíblia diz, que lá no Egito, o sangue foi passado sobre os umbrais da porta, para que aonde tivesse o sangue não morresse, ninguém morresse ali naquela. E o sangue de Jesus Cristo também nos purifica do pecado, que não nos livra da morte, não só da morte física, mas nos livra da morte eterna. Nos livra da morte eterna. Ele nos tirou, ele deixou-se entregar ali na cruz, por mim e por você, para que a nossa vida fosse diferente, para que nós pudéssemos, então, ter a vida eterna com o Senhor. E deixou-se entregar ali, então, para que a nossa vida fosse diferente, para que nós não pudéssemos ser mais escravos do pecado, para que nós pudéssemos ser libertos para a honra e glória do nome dele. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, porque ele foi imolado, ele foi sacrificado por mim e por você. E nessa manhã, então, eu te chamo a este entendimento, eu te chamo a entender isso, que nesta manhã, de todo o sofrimento que foi passado, de todo o sofrimento que essa semana
que antecede esse domingo foi para o Senhor Jesus. Foi uma semana pesada, a qual já começou a carregar os pesos dos nossos pecados, a qual já começou a carregar o peso dos meus e dos seus pecados. Mas quando chega nesse domingo, algo maravilhoso acontece, né? E a palavra de Deus diz que aquelas mulheres, então, vai ali para ungir o corpo de Jesus. Aquelas mulheres vai ali para ungir o túmulo. E quando chega ali, elas encontram o túmulo vazio. Encontram o túmulo aberto e vazio. Porque Jesus Cristo já ressuscitou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo já ressuscitou. Então, meus amados, nós devemos então entender que esse dia deve ser um dia em que nós comemoramos, porque a vitória, ela foi sobre a morte. A nossa vitória está lá na cruz, não porque Jesus Cristo foi pendurado naquela coisa, porque aquela cruz está vazia e também o túmulo está vazio. O túmulo vazio é um sinal que Jesus Cristo cumpriu a promessa de que ele iria ressuscitar para nos dar vitória. Ele iria nos ressuscitar para que a nossa vida pudesse ser uma vida diferente. Nessa manhã, então, meus amados, eu te convido a refletir sobre isso, a entender que a Páscoa que devemos celebrar, não a Páscoa como o mundo celebra, mas devemos celebrar a ressurreição de Cristo. Devemos lembrar nesse dia que é o dia que se comemora a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa manhã eu te chamo a atenção para isso, para entender a vontade do Senhor sobre a sua vida. E que Deus possa nos abençoar nesta manhã, né? E que você possa ser abençoado pelo poder da palavra do Senhor. Eu quero, antes de encerrar, eu quero orar aqui, né? A irmã Terezinha pediu oração pela mãe dela e o Lucas também, pela Elizabeth, Dona Maria Barbosa e a Dona Elizabeth e o senhor Gessi, né? Nós vamos estar orando aqui por essas pessoas, né? Una aí, né? Se você estiver perto de alguém aí, da sua casa, né? Una aí em oração. Vamos fazer uma corrente de oração aqui nesse momento, né? Eu peço também pela vida da Patrícia, para que Deus possa estar restaurando fisicamente e emocionalmente ela nesses dias, né? Deus possa estar dando ali o conforto para ela. Então, vamos estar orando, né? Una aí, né? Com quem estiver perto de você, vamos fazer essa corrente de oração aqui, em nome de Jesus. Pai de amor, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, e queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor é bondoso, Pai. Nesse momento, Pai, eu coloco nas Tuas mãos, Pai, a vida, Pai, da irmã Maria Barbosa, da irmã Elizabeth, Pai, do seu Gessi, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, Pai. Trazendo, Pai, a cura necessária nesse momento, Pai. Trazendo, Pai, o alívio necessário nesse momento tão difícil que estamos passando, Pai. Guarda, Pai, ampara, esteja trazendo a cura neste momento, Pai. Pai de amor, nós confiamos na Tua bondade e na Sua misericórdia, Pai. Assim também, Pai, como proteja, Pai, a vida do Lucas ali, que está no hospital com a mãe dele, Pai, que ele possa estar também sendo protegido pelo Teu poder ali naquele lugar, Pai. Pai, toca, Pai, na vida de mais pessoas que têm necessitado, Pai, da Tua intervenção, da Tua oração, Pai. Nos ajude a vencer, Pai, todo esse tempo, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sim, meus amados, que Deus possa abençoar a sua vida, né? E que logo mais às 19 horas estaremos novamente falando do amor do Senhor aqui, através desse meio de comunicação que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.